Salve, salve camaradas que apreciam a cerveja caseira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marcos Mulan, continuando o nosso curso gratuito de produção de cerveja artesanal. Vamos continuar falando de grãos hoje, mas antes, solta a vinheta aí do Nilão, 10 segundos a gente volta. Fala galera, você que está aí acompanhando e já quer, nesse momento, tomar uma cerveja especial premium entregue na sua casa, no estado do Espírito Santo, entre em contato comigo, a gente providencia na sua casa. Então, continuando a falar sobre os grãos, nós falamos sobre a questão das enzimas, das conversões do amido em açúcares menores na última aula. E hoje nós vamos entender o seguinte, antes de falar, eu vou soltar uma imagem para vocês sobre uma tabela pessoal minha, que eu criei há um tempo e que eu usava como referência, falando sobre os tipos de malte mais básicos, os mais conhecidos. Começando com os maltes base, depois maltes especiais, maltes torrados. Então eu vou passar essa tabela com você e vou conversar com você em cima dessa tabela para ir te explicando. O que é malte base? Por que é isso, malte base? Antes de mostrar até a tabela, já vou dizer para vocês. As enzimas que fazem a conversão do amido em açúcares menores, que estão presentes na própria cevada, dependendo lá do processo de malteação, do quão será aquecido o grão após a germinação e por quanto tempo vai ser esse aquecimento, o grão chega a um ponto em que essas enzimas elas são desativadas. Então o que significa? Se você pegar uma receita, tentar fazer uma receita só com esses maltes, não vai sair cerveja, porque você não vai ter a conversão do amido em açúcares menores. Então é um malte que você não pode usá-lo 100%. E na recomendação do fabricante, quando você vai comprar um malte, geralmente tem o uso máximo até 5%, até 10%, até 20%. Tá entendendo? Porque você vai precisar da cevada base, que contém as enzimas, para poder fazer a conversão de todo o amido. Então, você precisa sempre de um malte base, geralmente malte Pilsen, Pale, Viena. Então, você precisa desse malte base na composição da sua receita. A não ser que você fosse criar uma receita muito louca, com basicamente malte caramelo na receita quase toda, o que me parece muito estranho, mas enfim. E aí você teria que acrescentar essas enzimas. Você teria que comprar as enzimas, enfim, manipuladas em laboratório para acrescentar. Ou então existe também um malte que ele tem um poder diastático maior. O que é? É um malte que já foi acrescentada enzima a mais. Justamente quando você vai usar de repente uma receita louca que tem uma proporção muito grande de malte que não tem poder diastático, aí você usa esse malte especial que já vem com enzima. Mas não é o caso. Nas receitas básicas do caseirão aí, geralmente você vai usar aí 90%, 80% a 90%, ou até mais 95% do malte base, que seria os maltes que nós vamos apresentar na tabela, e depois os outros maltes para compor um pouco de sabor e um pouco de cor à sua cerveja, tá bom? Vamos para a tabela. Analisando aqui a minha tabelinha particular, conforme eu havia comentado com vocês, os maltes base, que são os maltes que você pode usar 100% do grist de grãos. Então você tem aí o Pilsen, mais conhecido, e Pale Ale, que está ali na quarta posição. O Mary Salt e Golden Promise seria basicamente uma variação do Pale Ale, com especificidades ali no processo de malteação. Mas você pode ver o nome do malte ali na primeira coluna, depois o índice de cor dele, depois as características de sabor que ele traz e, por fim, as nomenclaturas que eles podem ter no mercado, outros nomes no mercado. Então você tem o Pilsen, o Mary Salt, o Golden Promise, Pale Ale, Mild, Kolsch, Viena, Munich e o Red X. Cada um com sua especificidade. Depois vocês analisem com calma a tabela, para vocês terem uma noção aí do que traz em termos de sabor, em termos de cor para sua cerveja, a utilização desses maltes que podem compor 100% da sua tabela. Nessa segunda parte aqui do print, nós vamos falar dos maltes caramelo. Eu fiz a classificação aqui pelo índice de cor, porque são tantos nomes que eu criei a tabela dessa maneira, porque pelo índice de cor que eu gostaria de trazer para a cerveja, aí eu tenho ali 2 índices de cor, depois a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, que é o Lovebound e o SRM. Tem as características principais que
que esses maltes dentro dessa faixa de cor trazem. E aqui, do lado direito, tem os nomes de maltes que estão inseridos aí dentro desses maltes caramelo que estão inseridos dentro dessa faixa de cor. Ok? Aí vocês depois analisem com calma. O importante dessa tabela para mim sempre foi o seguinte, a questão justamente da equivalência, né? Eu estou acostumado a usar tal malte na minha receita para atingir a cor que eu quero e no momento não tem esse malte. Então qual malte substituto que eu posso comprar para usar? Com essa tabela aqui você consegue se basear. Nesse terceiro print são os chamados maltes especiais, né? Não são considerados maltes caramelo. E aí tem esse diastático, que é o que eu falei para vocês, que vem com uma carga de enzima a mais, para ser usado quando a sua receita usa grãos sem potencial enzimático, né? E aí você tem aqui aveia, trigo, geralmente utilizados em cervejas de trigo, em cervejas escuras também costuma-se utilizar muito aveia, nas stouts aí da vida. E aí você tem maltes aqui, tem o defumado, que é um malte que eu particularmente não sou muito fã, a não ser que seja utilizado com muita parcimônia, mas a galera gosta bastante para determinados estilos. E aí vem aí a turma, Melano, Victor e Brown, enfim. Tem o centeio, eu tenho uma receita minha que eu particularmente gosto bastante, que é uma IPA com centeio. Eu uso 20% de centeio no grist de grãos, o limite máximo, inclusive. Eu acho bacana. O centeio ele tem um sabor especial. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ele traz uma pegada diferente na cerveja. Essa picância que ele traz assim é interessante, eu acho. Mas é uma receita específica, né? É uma IPA com centeio. E basicamente isso daí, os maltes escuros também ali, ó. Black, são muitos, né? Então, você tem o Special B, o Special X, o Special Double, cada um com um potencial de cor diferente e com uma pegada levemente diferente também de um para outro. E vários outros, tá, galera? Isso aqui é só uma pequena amostra do que você vai encontrar por aí, tá ok? Uma pequena amostra. É só para você ter uma referência de consulta, para ter uma noção. Então é isso, pessoal. Acho que por hoje é o que tinha de informação, para o vídeo não ficar muito grande. Da próxima aula a gente continua. Fiquem na paz, sob a luz de Já. Um abraço.